Olá! Neste vídeo vamos falar sobre conjuntos densos na nossa ordem parcial. Começamos então relembrando a definição do que é um conjunto denso numa ordem parcial. Então, dada uma ordem parcial P qualquer, eu digo que um subconjunto D em P é denso se para todo P pertencente à ordem parcial existe um elemento nesse conjunto D tal que o D é menor ou igual a P. Então, D é denso se toda vez que eu tiver um elemento P, eu consigo encontrar um elemento D nesse conjunto, tal que o D é menor ou igual a P. Os conjuntos densos em ordem parciais são importantes porque eles permitem trocar condições na ordem parcial por condições mais fortes e com propriedades interessantes. Então vamos olhar nosso primeiro conjunto denso na nossa ordem parcial. Então primeiro eu pego um alfa menor ou igual a ômega 1. Eu defino esse conjunto de alfa como as condições da nossa ordem parcial, tal que esse alfa vai pertencer ao AP. Então, eu digo que esse conjunto é um conjunto denso na nossa ordem parcial. Então, vamos provar que esse conjunto é denso. Então, dado qualquer elemento da nossa ordem parcial, eu tenho que provar que existe um elemento aqui que é menor. Então, como essa prova, considero P um elemento da nossa ordem parcial, tal que o alfa não pertence a P. Então, por que eu posso fazer isso? Porque se o alfa pertence ao AP, então o próprio P é menor ou igual a P, e o P vai pertencer ao D alfa. E aí, isso concluiria a demonstração. Então, vamos assumir aqui já que o alfa não pertence ao AP. Então, queremos encontrar um Q nesse conjunto D alfa, tal que o Q é menor ou igual a P. Então, eu vou encontrar um Q dessa forma. E para isso, eu vou definir o Q da seguinte forma. Eu defino o AQ como sendo o AP união com o alfa. Então, eu adiciono o alfa aqui no AP. Em seguida, eu defino os números naturais n que se de Q como sendo iguais ao n que se de P, se o que se for diferente de alfa. E no caso de que se seja igual a alfa, ou seja, no caso n alfa Q, eu defino ele como sendo igual a 1. Os operadores, eu defino o a de que se mn de Q como sendo igual ao operador a de que se mn de P, se o que se for diferente de alfa. E no caso do que se igual a alfa, então eu só vou ter o AQ alfa 00, eu defino esse elemento como sendo igual a 1 alfa 00. Pela nossa definição da ordem parcial, essa é a única definição que eu posso fazer aqui por A alfa 00 de Q. Bom, e com essa definição de Q, eu posso ver que o Q, primeiro, ele é um elemento da nossa ordem parcial. Segundo, é fácil ver que o Q vai pertencer ao D alfa. Isso porque o alfa pertence ao AQ, como definimos aqui. E por último também é fácil ver que o Q é menor ou igual a P. Bom, e isso conclui a demonstração do nosso resultado. Provamos assim então que para todo alfa, o conjunto D alfa é um conjunto denso. Vamos agora para o próximo conjunto denso. Então, dado um P pertencente à nossa ordem parcial, e assumindo que o alfa pertence a P, então existe um Q pertencente ao D alfa K, onde o D alfa K é formado pelos elementos da ordem parcial tal que o alfa pertence a P e o n alfa P é maior ou igual a K. Então existe um elemento Q, tá que o elemento Q é menor ou igual a P, e além disso que o suporte, ou seja, o AP é igual a Q. Não farei a prova desse lema aqui, mas basicamente segue a mesma ideia do lema anterior. Então eu quero achar, dado um P, eu quero achar esse Q, então eu acabo construindo o Q com as propriedades que eu necessito. Mas a demonstração pode ser encontrada na minha tese. Vamos agora para o último conjunto denso nesse vídeo. Então, eu pego um elemento Q da ordem parcial, pego um conjunto X de xq e um alfa pertencente a AQ. Então, vai existir um P menor ou igual a Q, tal que o P pertence ao f de x alfa, onde esse f de x alfa é formado por todas as condições da nossa ordem parcial, tal que o alfa pertence ao AP, o x está contido em xp, e eu tenho essa propriedade em relação à norma.
Qualquer que seja o operador em A de XP, a norma do operador restrito ao alfa é igual à norma do operador A restrita a alfa ômega 1. Então esse é um conjunto denso que nos permitirá mais à frente provar que certas aplicações são injetoras. Então vamos aqui fazer a prova. Podemos supor que o alfa é menor do que o máximo de AQ. Porque se o máximo de AQ é menor ou igual a alfa, então o próprio Q vai pertencer a esse conjunto, e aí não tem nada a ser feito. Então vamos assumir que o alfa é menor do que o máximo de AQ. Então só vamos enumerar. Vamos supor então que o AQ menos o alfa mais 1 é da forma que se 1, que se 2, que se K. Então, só esboçando a ideia, o que vamos fazer é que aqui eu vou ter o xq. Então eu quero construir primeiro o xp, né? A ideia é que aqui eu tenho um alfa, então aqui eu tenho a coluna x1 e aqui a coluna x2. O que eu vou fazer para obter o xp é copiar de um certo sentido a coluna x1, x2 em cima da coluna alfa. Então o que eu vou fazer é isso, eu tenho aqui o xq, eu vou obter o xp copiando a coluna x1 aqui em cima da coluna alfa e a coluna x2 aqui em cima da coluna alfa também. Sendo mais preciso, eu vou definir o AP como sendo o AQ, então não vou mudar esses conjuntos. O NXP vai continuar sendo igual a NXQ se o QC for diferente de alfa. Agora o NαP vai ser igual a NαQ, que vai ser a coluna, a altura da coluna N-alfa, só que eu vou somar a altura das outras colunas, o NX1 de Q mais o NXK de Q. E agora vem os operadores. Então, eu vou definir o AXMN de Q como já sendo dado pelo mergulho I. Então, vai ser igual ao mergulho I de AXMN de Q, onde que esse mergulho é definido por uma cópia do próprio AQ, do AXMN de Q, mais uma componente IR de ADXMN de Q. Então, os elementos são da forma ADXMN de P vão ser igual ao ADXMN de Q, que é a parte referente a Q, mais esse operador aqui que eu estou chamando de IDR. Para entender o que é esse operador de IDR, eu vou tentar explicar com essa imagem. Então, o que vai acontecer é, quando eu pegar o IR de A de E ponto, onde esse ponto pertence à coluna que nós acabamos de copiar, então essa coluna é relacionada ao x1. Então o valor desse produto escalar vai ser igual ao operador A calculado no E ponto e no E ponto dessa coluna x. Então o que estamos fazendo é pegando todos os operadores e adicionando a componente, os resultados nessa coluna adicional como sendo resultado na coluna anterior do x1 e x2. Essa é a ideia básica de como é feita a prova desse lema. Para maiores detalhes, tem essa prova desse resultado na minha tese. Bom, isso conclui esse vídeo sobre conjuntos densos. E para finalizar, eu coloco aqui as referências. Obrigado.